Olá, tudo bem? Hoje irei narrar um texto tirado da Suma contra os Gentios, livro 3, capítulo 146, e saber de você qual sua opinião após conhecer os argumentos desse grande filósofo e teólogo do século XIII sobre a pena de morte e se é lícito aos juízes infligir penas aos foras da lei. Você concordando ou não com os argumentos de Santo Tomás de Aquino, acredito que este conteúdo irá enriquecer muito seu conhecimento e por isso já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos como esse e compartilhe com seus amigos que se interessem por temas como esse. Antes de entrar no assunto, um pequeno resumo de quem foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, também conhecido como Tomás de Aquino, foi um proeminente filósofo e teólogo que viveu no século XIII. Ele é considerado um dos pensadores mais influentes da história da filosofia ocidental e da teologia católica. Aquino nasceu na Itália em 1225 e ingressou na ordem dominicana ainda jovem. Uma das obras mais significativas de Aquino é a Suma Teológica, um tratado teológico abrangente que cobre uma ampla gama de tópicos, incluindo a existência de Deus, ética, natureza humana e os sacramentos. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino apresenta argumentos para a existência de Deus, conhecidos como os 5 caminhos, e desenvolve sua teoria da lei natural, que teve um impacto duradouro na filosofia moral. As obras de Santo Tomás de Aquino tiveram profunda influência no pensamento ocidental, e suas ideias continuam sendo estudadas e debatidas por filósofos, teólogos e estudiosos até os dias de hoje. Foi canonizado como santo em 1323, e sua festa é celebrada no dia 28 de janeiro. Sem mais delongas, vamos ao texto. Preste muita atenção nos argumentos e depois deixe seu comentário. Suma contra os Gentios, livro 3, capítulo 146. Parágrafo 1. Como alguns menosprezam as penas infligidas por Deus, pois, estando entregues aos sentidos, cuidam só do que podem ver, foi estabelecido pela providência divina que houvesse homens na terra, os quais, pelas penas sensíveis e atuais, obrigam os outros à observância da justiça. Evidentemente, eles não pecam ao punirem os maus, pois ninguém comete pecado porque observa a justiça. Ora, pertence aos justos punir os maus, porque pela pena a culpa é punida, como se depreende do supradito. Logo, os juízes não pecam ao punirem os maus. Parágrafo 2. Além disso, na terra, os homens estabelecidos acima dos outros são como executores da providência divina, pois Deus, pela ordenação da sua providência, realiza as coisas inferiores mediante as superiores, como se depreende do que foi dito acima. Ora, ninguém comete pecado seguindo a ordenação da providência divina. Além disso, é próprio da providência divina punir os maus e premiar os bons, como se depreende do que foi dito acima. Logo, os homens que governam os outros não cometem pecado ao premiar os bons e castigar os maus. Parágrafo 3. Além disso, não é o bem que necessita do mal, porém este daquele. Por isso, o que é necessário para a preservação do bem não pode ser em si mesmo mal. Ora, para a preservação da harmonia entre os homens é necessária a imposição das penas. Logo, punir os maus não é em si mesmo mal. Parágrafo 4. Além disso, o bem comum é melhor que o bem particular de um só. Por isso pode-se excluir o bem particular para a conservação do bem comum. Ora, a vida de alguns homens perniciosos prejudica o bem comum, que consiste na harmonia da sociedade humana. Logo, esses homens devem ser afastados do convívio humano pela morte. Parágrafo 5. Além disso, como o médico, ao desenvolver seu ofício, deseja a saúde do paciente, que consiste no devido equilíbrio dos humores, também o dirigente da sociedade deseja, no seu trabalho, a paz, que consiste na harmonia ordenada dos cidadãos. Ora, o médico com razão utilmente decepa o membro gangrenado quando está iminente a decomposição do corpo. Por isso, também o governante da sociedade justa e inculpavelmente elimina os homens maléficos, para que eles não destruam a ordem social. Parágrafo 6. Daí dizer o apóstolo: não sabeis que um pouco de fermento corrompe a massa? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, e acrescenta logo após no versículo 13: tirai o perverso do meio do vós. Referindo-se à autoridade terrestre, diz que, não sem razão leva a espada, é ministro de Deus, punidor irado de quem faz o mal. Romanos capítulo 13, versículo 4. Diz São Pedro:
Sujeitai-vos a toda criatura humana por causa de Deus, quer seja rei, como soberano, quer sejam governantes como enviados para castigar os maus, também para premiar os bons. 1 Pedro capítulo 2 versículos 13 e 14. Parágrafo 7. Por esses argumentos são refutados os erros dos que afirmam não ser lícito punir com castigos corporais. Apresentam eles como fundamento do erro que seguem o que está escrito na Escritura. Não matarás, Êxodo 20, versículo 13 e 20, que é reassumido por São Mateus 5, versículo 21. Trazem ainda para confirmação do que dizem, o que afirma a Escritura que o Senhor, voltando-se a ó servos que desejavam cortar cisânia, disse: deixai ambos crescerem até a colheita. Mateus 13, versículo 30, entendendo-se por cisânia os filhos da impiedade e por messe, o fim dos tempos, como aí mesmo está esclarecido. Assim sendo, os maus não devem ser afastados do meio dos bons pela pena de morte. Dizem ainda que o homem, enquanto vive neste mundo, tem a possibilidade de melhorar. Por isso, não deve ser afastado do mundo pela morte, mas deve ser conservado para ser punido. Parágrafo 8. Mas essas razões são incoerentes. Com efeito, a lei que diz, não matarás, depois acrescenta, não permitirás que os perniciosos vivam. Êxodo 22, versículos 1 ao 18, o que também se depreende das palavras do Senhor, pois tendo dito, ouvistes o que foi dito a Oés antigos, não matarás. Mateus 5, versículo 22 acrescenta, eu, porém, digo, o que se irar contra o irmão, com isso dá a entender que é proibido matar por ira, não, porém, matar por justo zelo. E aquilo que o Senhor diz, deixai que ambos cresçam até a messe, como deve ser entendido, explica-se pelo que se segue, para que, colhendo a cisânia, não corteis também o trigo. Mateus 5, versículo 29. Neste texto, portanto, é proibida a morte dos maus, quando ela não pode se dar senão com perigo para os bons. Acontece isso muitas vezes, quando os maus ainda não se distinguiram dos bons por pecados evidentes, ou quando se teme que os maus arrastem muitos bons com eles. Quanto à possibilidade da emenda dos maus enquanto vivem, isso não impede que eles sejam mortos por justiça, porque o perigo iminente que a vida deles traz é maior e mais certo que o bem esperado da emenda deles. Aliás, eles têm ainda a possibilidade de se converter para Deus pela penitência, em artigo de deixar essa vida. Porém, se estão de tal modo obstinados que até em artigo de deixar essa vida o seu coração não se afasta da malícia, pode-se provavelmente considerar que jamais delas se corrigirão. E aí, o que achou do texto? Já conhece alguma obra de Santo Tomás de Aquino? Qual sua opinião? Se inscreve aí e deixe seu like, pois fortalece muito e não te custa nada. Se você quiser ler o texto original na íntegra, eu deixei o link fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo para que possamos ir ampliando a mente.